Alunos, como vão vocês? Espero que estejam bem, né? Como a gente tinha combinado já na última aula, hoje será uma aula de exercícios, tá? Eu vou estar resolvendo os exercícios da página 15. Eu espero que vocês acompanhem a resolução desses exercícios com a sua apostila aberta. Lembrando, não é o ideal que vocês copiem, o ideal é que vocês façam e repitam esses exercícios depois sozinho, tá? Para vocês mesmos avaliar a aprendizagem de vocês. Lembrando que nessa modalidade de estudo remoto, né, o autoconhecimento, a autoaprendizagem é muito importante de ser trabalhada, tá bom? Então vocês acompanhem esses exercícios agora que a gente vai estar fazendo e depois vocês repitam eles sozinho, tá bom? Vamos lá. A primeira questão ela fala assim: os elementos representativos, eu vou colocar a tabela periódica aqui para a gente estar acompanhando, tá? Olha lá, tabela periódica. Maravilhosa tabela periódica. Beleza, tá. Os elementos representativos, eles recebem essa denominação porque têm propriedades químicas semelhantes a dos demais elementos de um mesmo grupo. Já os elementos de transição têm propriedades intermediárias entre os grupos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e entre os grupos 13 a 18, tá? Então aqui nessa região eles vão ter uma propriedade intermediária ao grupo dos alcalinos terrosos e dos alcalinos, tá? E aqui nessa região aqui eles vão apresentar propriedades mais parecidas com esses grupos aqui, ó. Por isso que eles chamam de transição, tá? Entre esses elementos aqui de transição, a gente vai ter duas linhas que elas são representadas na tabela na parte inferior da tabela, ó. Essas duas linhas aqui, ó, tá? Contendo os elementos de transição interna. Esses elementos são denominados os lantanoides e os actinoides, beleza? Aí o exercício pede, né? Consulte a tabela periódica e classifique os elementos a seguir em representativos de transição ou transição interna. Aí ela apresenta lá, ó, um grupo de elementos, tá? Começando do lítio, terminando no hidrogênio, tá? E o exercício ele quer que você classifique esses elementos por eles sendo de transição interna, transição ou representativos. Começando pelo lítio, tá? O lítio ele vai ser um elemento um elemento representativo, né? Porque ele vai estar aqui, ó. Ele é um metal alcalino. O urânio, tá? Ele vai estar aqui, ó. Ou seja, ele é um actanoide. Se ele é um actanoide, ele é uma transição interna. Eu vou colocar tran int, tá? Para economizar tempo no vídeo. O ferro, ele vai ser um elemento de quê? Bom, o ferro ele vai estar aqui, ó, tá? Ou seja, ele é um elemento de transição. Vou colocar só tran, tá? Randônio, ele é um gás nobre, ó, tá? Se ele é um gás nobre radioativo, tá? Então, se ele é um gás nobre, ele vai estar, né, classificado como representativo. Vou colocar só representativo, tá? Repre. O mercúrio, né? Nosso mercúrio, ele é um único metal que se enquadra no líquido à temperatura ambiente, tá? Mas ele é um metal de transição. E o nitrogênio, tá? Um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, ele é um elemento representativo, tá? Ele pertence ao grupo 5 da tabela periódica. Beleza, exercício 1 completo, tá? Vamos ao exercício 2. Bom, no exercício 2 ele fala assim, ó. Com base no elétron mais eletronegativo, tá? Diferencie um elemento representativo de um elemento de transição.
Qual que é a definição aí de um elemento representativo e de um elemento de transição? Os elementos representativos, tá? Eles vão ter os seus elétrons de valência, ou seja, os seus elétrons mais energéticos, situados nos subníveis S e P. Enquanto os elementos de transição, eles terão seus elétrons de valência situados nos subníveis D, tá? Essa é a resposta deste exercício, tá? Muito do que eu vou falar aqui nesse vídeo já é a resposta desse exercício. É que se eu for escrever tudo eu perco muito tempo, tá? Então essas duas definições, essas são as duas definições aí de elemento representativo e de transição, tá? Se você perdeu, volta o vídeo e acompanhe o vídeo devagarzinho para ver se vocês conseguem fazer as suas anotações, tá? Como exemplo, eu peguei dois elementos, tá, da tabela periódica. O primeiro elemento é o sódio, ele é um elemento de representativo, e o escândio, ele é um elemento de transição, tá? Bem aqui, ó, sódio, tá? Escândio, beleza? Vou fazer a distribuição eletrônica deles rapidinho, tá? Só pra gente enxergar o que a gente está falando, né? O sódio, ele tem 11 elétrons na camada de valência, tá? Aqui é um 2, gente. 6. Aqui a gente tem 10. Aí, ó. Como a definição mesmo falou, tá? Essa aqui é a camada de valência do sódio, tá? E ele apresenta apenas... ele apresenta um subnível S, tá? Se ele tivesse acabado com o subnível P, ele também seria um elemento de representativo. Agora, o escândio, ele vai acabar um pouco depois. Quando você faz a distribuição eletrônica, é, 3P6, 4S2, continuando aqui, tá, gente, ó, continua aqui, ele termina no 3D1, tá? Ó, nós temos 10, nós temos 20 elétrons, mais um aqui, ó, para finalizar. Ou seja, ele é um elemento de transição, porque a camada mais energética dele, tá, termina no D, subnível D, tá bom? Vamos ao exercício 3. Eu tô correndo porque eu não quero que esse vídeo seja um vídeo muito longo. Vamos lá. O exercício 3, ele fala assim, ó. A bauxita é o nome do minério do qual se produz o alumínio, tá? Sua composição majoritária é formada por óxido de alumínio, que é o AlO3. A cada quilo de alumínio reciclado, 5 quilos desse minério são poupados, e sua reciclagem consome somente 5% da energia necessária para produzir a mesma quantidade de alumínio primário, tá? Aí ele pergunta, considerando o componente principal desse minério, localize na tabela periódica o grupo e o período ao qual pertencem os elementos constituintes. Bom, nós temos aqui no óxido de alumínio, Al2O3, dois elementos, né? Nós temos o oxigênio, tá? E nós temos o alumínio, né? Então, o alumínio, você vai lá na tabela periódica, identifica ele. Olha ele aqui, ó, tá? Ele vai estar no grupo 13, tá? Terceiro período. Lembrando, aqui, ó, 1, 2, 3. Terceiro período, grupo 13 ou 3A. Vamos colocar aqui apenas 3A. 3A, o grupo, né? Esqueci de colocar. E terceiro período, tá?
O oxigênio, ele pertence ao grupo 6A, ou grupo 16, tá? O período dele é 1 acima do alumínio, né? Olha aqui, ó. 1, 2, seguindo a linha, nós temos aí o oxigênio, tá? Beleza, gente? O exercício 4, ele vai falar assim, ó. Ao contrário do que se acredita popularmente, né? O palito de fósforo, ele não é composto pelo elemento fósforo. Nossa, é incrível isso. É do grego fósforos, que significa que traz a luz. O seu corpo é formado por madeira de pinho, papel ou papelão, tá? E a sua cabeça, né, é com uma combinação de várias substâncias com predominância do clorato de potássio, tá? Que se inflama com facilidade ao ser atritado, né? Na realidade, os primeiros palitos tinham fósforo em sua cabeça, né? Mas como se incendiavam com artrito involuntário dentro da caixa, surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa, por isso ficou historicamente conhecido como caixa de palito de fósforo. Hoje sabe-se que o fósforo é encontrado na áspera superfície formada por um combinado de fósforo, sulfeto de antimônio, óxido férrico e cola, do lado de fora da caixinha. Aí ele vai finalmente perguntar sobre o elemento fósforo. As informações do texto respondam às questões. Vamos lá. Por que o símbolo do fósforo é P? Bom, o símbolo do fósforo é P porque muitos elementos da tabela periódica eles foram descobertos em épocas em que a ciência era realizada principalmente por povos de língua grega ou latim, tá? Portanto, muitos elementos eles vão apresentar símbolos que não faz muito sentido em nosso idioma, devido à tradução, né? E o elemento fósforo é um desses elementos, pois seu nome origina do grego. Isso aqui é grego, tá, gente? Tudo bem que a minha letra também às vezes parece grego, mas isso aqui é grego. Fósforos, PH, tá vendo? Ó? Você deve acompanhar nas aulas de inglês que tem muitas palavras que apresentam um PH com som de F, né? Então, isso aqui é fósforos, tá? Por isso que o símbolo é P, tá? O B, ela pergunta para você, afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo? O fósforo, você vai ter a fórmula molecular dele, né? Então é o seguinte, essa molécula ela vai apresentar vários alotrópicos, né? Que são as fórmulas moleculares que os elementos são encontrados na natureza. O de fósforo, a molécula de fósforo, ela vai apresentar uma fórmula molecular que a gente fala que ela é assim, ó. PN, tá? Por quê? Ela formula uma cadeia polimérica, né? Onde são incontáveis átomos de fósforo encadeados. Então esse N significa um número quase infinito, tá? E ele é muito reativo porque ele acaba formando dentro dessas moléculas, né? Uma estrutura tetraédrica, tá? E ela é muito reativa, então ela entra em reatividade muito fácil. Por ela entrar em reatividade muito facilmente, então o atrito entre os próprios palitos poderiam gerar uma combustão involuntária e aí pode causar aí uma fatalidade, um acidente, beleza? Então, atrito entre os palitos poderia gerar acidentes, tá? A pergunta se na tabela periódica o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Com o nitrogênio porque ele é do mesmo grupo, tá? E o AD. Quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada?
Justifique a sua resposta. Lembre-se de justificar as respostas, gente. Como o exercício está falando do fósforo em seu estado neutro, ele vai apresentar a mesma quantidade de elétrons que apresenta de prótons, tá? Portanto, ele vai apresentar um total de 15 elétrons. Mas, como se encontra no terceiro período e no grupo 15 ou 5A, ele vai apresentar 5 elétrons em sua última camada, tá? Assim como todos os elétrons, os elementos desse grupo. Olha só, o fósforo está aqui, ó. Todos os elementos desse grupo, eles vão ter 5 elétrons na última camada. Vocês devem ter uma tabela periódica que veio junto com o seu livro. Acompanhe esse vídeo com a tabela periódica. Olha só, todos os elementos aqui, ó, do grupo 15, todos eles vão terminar com 5 elétrons na sua última camada. Isso vale para todos os outros grupos de acordo com ao grupo que ele pertence. Então, todos os outros elementos vai acabar com o número de elétrons de acordo com o grupo que ele pertence, tá? E só que essa regra, ela só é válida para os elementos representativos, tá? Os elementos representativos seguem essa regra. Os de transição não seguem essa regra, tá bom? Vamos lá. 5. Consulte a tabela periódica e relacione a coluna. Aí na apostila você tem uma tabelinha, né? Essa tabelinha ela vai ter a classificação e o símbolo, tá? Começando com enxofre, iodo, sódio, ouro, hélio e cálcio, tá? E aí, deixa eu colocar os elementos aqui, ó. Tá assim, ó. Enxofre, iodo, sódio, ouro, hélio e cálcio. Aí você vai relacionar cada um e colocar esses nomes dentro dos quadradinhos, tá? Vamos colocar esses nomes dentro do quadradinho. Qual desses aqui é um metal de transição? O único metal de transição presente aqui nesses elementos, tá? Vai ser o ouro, né? Então colocamos AU aqui. Ficou muito parecido, né? Vou colocar uma cor mais diferente. Eu vou colocar o vermelho. Eu vou colocar o rosa, tá? O halogênio. Qual que é o único halogênio aqui? É o iodo, né? Isso você acompanhando a tabela periódica, tá, gente? O metal alcalino. Qual que é o único metal alcalino aqui? O sódio, né? O sódio é o único metal alcalino, olha só. Então a gente coloca aqui Na, tá? Qual que é o único calcogênio? Calcogênio é esse grupo aqui, ó. O único calcogênio é o enxofre, tá? Esse carinha aqui. Metal alcalino terroso. Nós só temos duas opções agora, né? Que já foi o ouro, foi o iodo, foi o enxofre, né? E foi o sódio, tá? Sobrou o hélio e o cálcio. Qual que é o único alcalino terroso? O cálcio, né? E o único que sobrou, o hélio, o gás nobre, tá? O único gás nobre que apresentam 2 elétrons na sua camada de valência, tá? Na verdade, ele só tem 2 elétrons em geral. Vamos ao exercício 6.